Boa noite a todos vocês que estão aqui em mais uma noite para juntos celebrarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos nos preparar para esse momento, abrir a nossa mente, o nosso coração, pedindo ao bondoso Mestre que esteja dentro do nosso coração, para que a gente possa ouvir melhor com os ouvidos da alma o Evangelho que hoje será falado aqui. Vamos nos conectar nessa energia de amor e luz? Então vamos iniciar com a nossa prece. Jesus, amado Mestre, tocai no mais profundo dos nossos corações. Enviai, Mestre amigo, seus mensageiros amigos, para nos amparar diante das nossas dificuldades desta semana que começou e que possamos nos fortalecer a cada dia para enfrentar dia após dia diante daquilo que tivermos que passar, fortalecidos, resignados e determinados a sermos melhores a cada dia. Consolai os corações que sofrem, Jesus. Consolai as mães, os pais, os filhos. Consolai a humanidade e faça moradia dentro dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então dar continuidade agora no texto do Evangelho. Vamos lá para o capítulo 5, que estamos falando esses dias todos atrás. Bem-aventurados os aflitos. Então, no Bem-aventurados os aflitos, o item é o 19, o mal e o remédio. E aí, a gente pode começar com uma reflexão que nós todos já sabemos que a Terra é um lugar de trabalho, de estudos. Estudos esses que geram muita compreensão para todos nós que buscamos, que traz ensinamentos claros sobre aquilo que o Mestre Jesus quis nos ensinar há tantos anos atrás, de lutas, de dores, de sofrimento. É um mundo repleto destas questões, porque a gente ainda tem a necessidade de vivenciar tudo isso. Pois é uma oportunidade, como eu sempre costumo dizer aqui, que nos foi dada ao reencarnarmos, como forma, da gente evoluir. Esta é a grande oportunidade. Estarmos aqui diante das nossas dificuldades nos faz ter a condição de quitar, em parcelas, porque bem sabemos que as nossas dívidas são muitas, mas Jesus, Deus, é tão amoroso que nos permite quitar em parcelas. E por isso que não podemos perder a oportunidade das encarnações, para bem viver com alegria e ir aprendendo, a ser pessoas de bem neste mundo em que vivemos. E o Evangelho de hoje ele vem reforçar tudo isso, nos dizendo: quanto mais agudas e profundas forem as nossas dores, aqui a gente deve olhar para o céu e bem dizer o Senhor por nos provar, nos deixar provar estas dores e sofrimentos. Porque vamos pensar algo aqui juntos. É muito fácil glorificar a Deus quando a gente está bem, quando a vida segue no seu fluxo normal, Quando recebemos a cura, quando a vida segue aí sem dores e sofrimentos profundos. Mas o difícil é glorificar a Deus como Jesus o fez.
Porque a gente sabe que, sendo Jesus nosso modelo e guia, e tudo que ele passou e sofreu com tanta resignação, e Jesus, diante de toda a sua dor, jamais deixou de glorificar a Deus por tudo que ele estava vivendo. Muito pelo contrário, olha as palavras de Jesus. Senhor, conhece todas as alegrias da opulência, e vós me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por querer provar esse vosso servidor. Será que nós já estamos preparados para seguir esse exemplo de Jesus e glorificar a Deus por nossas lutas? Lembrando, não é? Que todas essas lutas, se bem vividas, elas nos aproximam mais de Deus. O Evangelho nos lembra que nós estamos aqui de passagem, que toda dor, todo sofrimento tem hora para acabar. E Jesus, nos lembra mais uma coisa: mesmo que tenhais que sofrer e chorar toda uma vida, o que será isso comparado à eternidade da glória reservada àquele que suportar a prova com fé, com amor e resignação? Então a gente precisa ampliar o nosso olhar, não olhar só para o mundo físico, para a dor que eu estou vivendo nesse momento, mas ampliar isso e dizer: isso é passageiro, porque haverá um momento na minha vida, na continuação desta, que todas essas dores e sofrimentos já não existirão mais, e que eu terei a oportunidade de seguir caminhando em busca de evoluir cada vez mais. Então não pensemos só com os olhos da matéria, mas pensemos com os olhos do plano maior, da continuidade, da vida futura, como o Evangelho nos diz. Procurai os consolos de vossos males na vida futura que Deus nos prepara. Lembremos, meus irmãos, que as nossas dores e sofrimentos são oportunidades, como eu sempre estou dizendo aqui no Evangelho. Nós estamos aqui, por essa oportunidade, espiando, nossos erros do passado. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que Ele não nos dá todo o sofrimento em uma única vez. Porque a gente bem sabe que vem vindo de várias encarnações, errando, errando e errando. E aí, Ele vai parcelando essa nossa dívida. Então vamos glorificar a Deus por essa imensa oportunidade. Nós escolhemos, meus irmãos, muitas vezes passar pelo que a gente está passando. Então, por que nos lamentar nessa hora? O Evangelho nos diz que nas escolhas a gente pode, às vezes, pedir a riqueza para que a gente possa lutar contra as tentações e vencê-las. A gente pode pedir para lutar contra o mal moral e físico, pois a gente sabe que quanto mais forte é a prova, mais gloriosa é a vitória. Qual é o remédio para aqueles que passam pelo processo da obsessão? É a fé, o olhar para o céu. Se no momento das nossas dores e sofrimentos profundos, nossa voz cantar ao Senhor, através da prece, virá o anjo enviado por Deus para nos consolar. Olha que bênção. Então nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados pela providência divina. Nos momentos mais difíceis da nossa vida é quando Jesus nos carrega no colo, como diz aquele lindo poema, Passos na Areia, Pegadas na Areia.
Então vamos acreditar que a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela nos fortalece para enfrentar as dificuldades, até que elas passem. Aqueles que creem são fortes pelo remédio da fé, porém aqueles que não a têm sentirão com mais intensidade as dores e o sofrimento, as agonias e as aflições. Porque é muito mais difícil para quem não acredita em nada passar pelo processo do sofrimento e da dor. A fé nos restaura, nos ampara, nos consola. Saber que há um Deus que nos cuida, nos protege, nos ama, faz toda a diferença no processo da dor. Cristo nos ensinou que a fé transporta montanhas, né? E eu vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo, será consolado, nos disse o Mestre, sob sua proteção e não mais sofrerá. Quem suporta com resignação suas dificuldades, sejam elas quais forem, na família, né? Desarmonia na família, na doença, na crueldade, na injustiça, na ingratidão, na miséria, na solidão, nos ataques espirituais, nas doenças mentais, tantas outras formas de sofrimentos existe neste mundo. Se nós entendermos, meus irmãos, que o mal pode ser o remédio que nos cura a alma, nos torna pessoas mais fortalecidas, se nós bem passarmos pelo mal sem revoltas e vitimismo, sem desânimo, fortalecidos pelo infinito amor de Deus, a ajuda dos benfeitores espirituais chegará até nós. E aqui neste mundo, mais uma parcela da nossa grande dívida será quitada. E o Evangelho finaliza hoje dizendo, né, trazendo assim mais um grande ensinamento e consolo. Porque ele diz: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, tem a firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra. Passar pelo processo da dor sem essa revolta, sem essa vitimização, sem esse desânimo que prostra a criatura sem vontade de nada, fará com que essa criatura se fortaleça se ela não passar por esse processo da dor, sofrendo, se entregando ao sofrimento, se bem sofrer, se entender que o mal é o remédio depurativo. Sim, aí nós teremos a alegria que nos falta aqui na terra. É o que Jesus nos promete. E ele diz que após o trabalho virá o repouso. Não o repouso do trabalho, né? Mas o repouso do sofrimento. Porque o trabalho nós continuaremos a realizar, mesmo estando fora do corpo da carne. Porque há muito trabalho no mundo espiritual, né? Mas não é um trabalho que cansa a nossa mente, que cansa nosso corpo. É o trabalho para o amor, que edifica, que fortalece. Então, quando Jesus diz que após o trabalho vem o repouso, é o repouso do sofrimento, das dores que vivemos aqui. Porque despertos em outro mundo, no mundo espiritual, a nossa caminhada é bem mais leve do que aqui. Temos muito que aprender, temos muito que trabalhar ainda, e assim o faremos na vida espiritual. Mas energeticamente, fluidicamente é diferente. Então, meus amigos, nós finalizamos o Evangelho de hoje deixando aqui essa mensagem maravilhosa. Leiam de novo, mais uma, mais outra vez, até que isso entre realmente dentro do vosso coração.
Porque ao compreendermos verdadeiramente a palavra do Evangelho, a gente desperta mais fortalecido para uma caminhada mais edificante. E vamos pedir então que Jesus esteja conosco, nos auxiliando, nos abençoando, nos protegendo, principalmente nos fortalecendo. Que assim seja. E agora eu convido a todos vocês, queridos amigos, para fazermos as nossas vibrações. Vamos assim, olhando essa figura de Jesus, repleta de luz a seu entorno, e vamos pedir ao Mestre que, juntamente com a sua equipe espiritual, possa recolher hoje as nossas vibrações e encaminhá-las a todos aqueles em que nós hoje pensarmos, em que estiver no nosso coração, na nossa mente. Então vamos pedir que essa equipe de Jesus, chefiada, comandada por Ele, possa visitar os hospitais, todos os enfermos do corpo e da alma, visitar os enfermos nos seus lares, visitar os enfermos que vagam pelo mundo, o enfermo da mente, o enfermo do espírito, que sejam neste momento envolvidos pela luz do Cristo. Vibremos pelos nossos irmãos presidiários, pelos nossos irmãos que estão nas ruas, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Vibremos pelas nossas famílias, filhos, pai, mãe, todos, enfim, que fazem parte desse círculo familiar, que todos sejam envolvidos na luz do Cristo. Vibremos por nós mesmos também ainda tão necessitados. Vibremos pelo nosso trabalho, por todos os centros religiosos, em especial o Centro Espírita Irmãos de Batuíra, que nos recebe, nos ampara, nos consola, pelos trabalhadores, pelo espaço físico, pelos assistidos, que todos continuem contribuindo para que essa casa continue com as suas portas abertas. Que os nossos bons espíritos estejam sempre presentes nos trabalhos em prol de ajudar aqueles que necessitam. Vibremos pelos desencarnados que deixaram o planeta Terra em condições de revolta, de medo, de ignorância, principalmente os nossos irmãos que deixaram a vida através do suicídio. Que a equipe de Maria de Nazaré possa socorrer a todos, pois é ela, com a sua equipe, que cuida desses nossos irmãos. E vamos aqui nesse momento, deixando uma vibração em aberto e pedindo à equipe de Jesus que com a sua luz leve para todo o cantinho do nosso planeta Terra, abençoando essa terra, abençoando esse orbe, iluminando as trevas, fazendo com que nós possamos ter um lugar de habitar muito mais equilibrado, muito mais iluminado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. E assim finalizamos mais um Evangelho. E vamos, então, neste momento, agradecendo a Deus pela infinita bênção de nos ter permitido estar aqui, ouvir o Evangelho, refletir sobre ele, com a certeza que Jesus, nosso Mestre amado, estará nos permitindo voltar na próxima semana para mais um estudo, né? Porque para mim, falar do Evangelho é sempre estudar o Evangelho. Então, que Ele nos permita estar aqui na próxima segunda-feira. Deixo aqui um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até semana que vem.